Olá para você que nos acompanha, muito bom dia, 12 de setembro de 2022, tá no ar mais uma edição do Bom Dia Produtor, mantendo aquele compromisso de levar para você as principais informações que movimentam o setor do agronegócio dentro e fora do Brasil. Você é meu convidado para acompanhar os destaques até as 9h30 da manhã, pelo horário de Brasília. No programa de hoje vamos falar sobre a safra da soja, que deve ser recorde no plantio 22-23. A expectativa divulgada pela Conab mostra também que deve haver um aumento na área de produção em todas as regiões do Brasil. Trago destaques também da cotação do boi gordo. Você vai ver como ficam os preços para uma boiada comum à vista e livre de fundo rural para todo o Brasil. Tem ainda o agroclima, a previsão do tempo, com os destaques aí com a Júlia Marques, trazendo um panorama da previsão para todo o nosso país. Converso também com o Renato, mestre em ciências da computação, que traz destaques das tecnologias no campo. O assunto é relevante aqui no Bom Dia Produtor e você vai ficar por dentro e saber como as novas tecnologias auxiliam os produtores rurais. Tudo isso e muito mais informação você vai ter agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. São 7h44 pelo horário de Brasília, o Bom Dia Produtor está no ar. Você vai conferir agora os destaques da nossa capital federal com a Berenice Leite. Berenice, muito bom dia para você. Bom dia, Vinícius. No projeto de lei do orçamento de 2023, o governo prevê a correção pela inflação do teto de gastos. O setor da agricultura prevê para a área de defesa agropecuária R$ 211.700.000 para prevenção, controle e erradicação de doenças e de pragas nos animais e nos vegetais em 2023. Para 2022, a gente lembra que o total era de pouco mais de 173 milhões. Outros 160.700.000 devem ser disponibilizados para a promoção de inovação tecnológica no âmbito da atuação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. Já para o seguro rural, deve aí ser beneficiado com 87 mil produtores rurais no valor de 1,1 bilhão de reais. De Brasília, Berenice Leite. Você acompanha agora a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo. As informações na manhã desta segunda-feira são com Felipe Fabre. A arroba do boi gordo trabalhou estável nessa sexta nas praças paulistas, muito em função dos compradores já posicionados e aqueles que se posicionaram com ofertas maiores no dia anterior. Desse modo, o preço do boi, da vaca e da novilha gorda permaneceram estáveis na comparação diária. O boi gordo negociado aqui em São Paulo a R$ 290 por arroba, a vaca gorda negociada a R$ 268 por arroba e a novilha gorda a R$ 282 por arroba, todos esses preços brutos e a prazo. Para o boi China, aquele boi com até 4 dentes, nós temos hoje o preço na Praça Paulista firme em R$ 300 por arroba, com negócios pontuais acima dessa referência podendo acontecer, mas bem raros nesse momento. Diferentemente da estabilidade vivenciada em São Paulo, nós tivemos quedas em Marabá e no Espírito Santo, e começando pela Praça de Marabá, no estado do Pará, nós observamos uma retração de R$ 2 por arroba para o boi e vaca gordos, e para a novilha gorda nós tivemos uma retração de R$ 5 por arroba na comparação dia a dia. Com isso, o preço do boi gordo na Praça de Marabá encerrou a sexta-feira cotado em R$ 268 por arroba, e para as fêmeas, vaca e novilha gordas, R$ 260 por arroba, preços brutos e a prazo. Por fim, pessoal, no Espírito Santo, praça onde eu também acabei de reportar uma queda para vocês,
tivemos um recuo aí de R$ 2,00 por arroba para as fêmeas, na comparação feita dia a dia, enquanto para o boi gordo, estabilidade para o preço na Praça Capixaba. Desse modo, o boi gordo encerra a semana no Espírito Santo, negociado R$ 277,00 por arroba, a vaca gorda a R$ 268,00 por arroba e, por fim, a novilha gorda negociada a R$ 273,00 por arroba. Bom, pessoal, por hoje era isso. Obrigado a todos e até a próxima. Bom, vamos então acompanhar a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo, as atualizações de como os números ficam para essa semana. É importante destacar que são preços para uma boiada comum, à vista e também livres de fundo rural. Já começo te convidando para ver a região sudeste do nosso país. Começo aí destacando para você Barretos e Araçatuba. O valor da arroba vem a R$ 283,50. Lembrando que são preços mínimos, viu? Ainda tem um destaque aí, porque a região sudeste para hoje não tem registro de variação. Belo Horizonte, Minas Gerais, vem cotado a R$ 268,00, o Triângulo Mineiro vem a R$ 270,00, o sul de Minas Gerais permanecendo a R$ 274,00, o norte do estado mineiro a R$ 269,00 e o Rio de Janeiro vem a R$ 283,50, finalizando com o Espírito Santo cotado a R$ 271,00, como você aí de casa pode observar. Saindo do sudeste do nosso país, a gente caminha para o sul do Brasil e eu destaco para você a situação por lá. Tem alta de R$ 1,00 no noroeste do Paraná. Essa alta leva o valor da arroba a R$ 290,50. O oeste de Santa Catarina permanece sem registro de variação na manhã dessa segunda-feira. O valor da arroba vem a R$ 316,00. O oeste do Rio Grande do Sul fica cotado a R$ 10,25 o preço pago pelo quilo. E a região de Pelotas, no Rio Grande do Sul, vem cotado a R$ 10,15, também preço pago pelo quilo. São praças que não registram variação para amanhã dessa segunda-feira. Caminhando, vamos para o sudeste do nosso país. O sudeste está chegando, para a primeira tela do centro-oeste. Vou mostrar para você como fica a situação na primeira tela do centro-oeste daqui a pouquinho. Vou aproveitar que já está aqui o Mato Grosso. Vou atualizar para você então. O Mato Grosso vem com alta de R$ 2,00, com queda de R$ 2,00 em Cuiabá, sendo cotado a R$ 264,00. Tem alta de R$ 3,00 no norte do estado do Mato Grosso. O valor da arroba vem a R$ 265,00 e tem destaque também de queda de R$ 1,00 no sudeste do estado do Mato Grosso. O preço mínimo para a arroba vem a R$ 264,00. Na região sudoeste do Mato Grosso, o valor vem de queda de R$ 1,00, fechando em R$ 264,00. Lembrando mais uma vez para você que são preços para uma boiada comum, à vista e livres de fundo rural. Agora sim, a gente tem a primeira tela do Centro-Oeste. Vou mostrar para você um panorama da região aí do Goiás. Tem variação para hoje, viu, pessoal? Queda de R$ 1,00 no sul de Goiás. Valor da arroba vem a R$ 266,00. Destaque também de alta de R$ 1,00 em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul. O preço mínimo da arroba à vista e livre de fundo rural vem a R$ 271,00. Tem queda de R$ 2,00 em Dourados, município do interior de Mato Grosso do Sul, já na faixa sul do estado, que vem cotado a R$ 270,00. Três Lagoas, que faz divisa com o estado de São Paulo, não tem registro de variação para hoje. A arroba permanece a R$ 269,00. E Goiânia, capital do Goiás, vem a R$ 271,00. De lá a gente caminha para o Nordeste do Brasil, Nordeste chegando aí para você, olha só, Alagoas a R$ 298,50, o Oeste Baiano a R$ 269,00, assim como o Sul da Bahia vem a R$ 269,00. O Oeste do Maranhão cotado a R$ 266,00, como você aí de casa pode observar, junto comigo na manhã dessa segunda-feira, abrindo aí o mercado do boi gordo para você acompanhar as atualizações. Para encerrar, norte do Brasil, nortão chegando aí para você, olha só, queda de R$ 1,00 em Redenção, no Pará. Essa queda deixa o valor da arroba em R$ 256,00. Também tem queda de R$ 2,00 em Marabá, município que fica no interior do estado paraense. Essa queda de R$ 2,00 leva a arroba a R$ 262,00. Tem queda de R$ 1,00 em Paragominas, também no Pará, arroba cotada a R$ 273,00 e aliás, alta de R$ 2,00 no norte do Tocantins, fazendo com que o valor da arroba chegue ao valor de R$ 273,00. Lembrando para você que nos acompanha que são preços aí mínimos para uma boiada comum, à vista e livres de fundo rural.
Para dar sequência, e você continua acompanhando agora como fechou a cotação do bezerro Nelore. Destaco para você agora o volume de negócios realizados aí para o mercado futuro do boi gordo na B3. As negociações estão em cerca de 2.000 por dia e você confere agora todos os detalhes em uma entrevista com o Leandro Bovo, realizada por Walter Puga Júnior. Leandro, há um debate sobre o mercado futuro de boi gordo no Brasil. Na verdade, o volume de contratos negociados não chega a representar o tamanho da pecuária brasileira, não. O que ocorre? Essa é uma realidade que a gente vive já há um determinado tempo, né? O mercado de boi estabilizou no número de contratos negociados, a gente não consegue passar desse volume, né? Existem alguns problemas, algumas dificuldades. Eu acho que a maior delas é que o mercado futuro de boi ele tem volatilidade derivada só do boi. Diferente, por exemplo, do milho, que tem volatilidade, o dólar impacta diretamente o milho, o preço do milho Chicago, o clima americano, a safra americana. Então tem várias fontes de volatilidade que geram movimento no mercado, esse movimento gera distorções e as distorções podem ser aproveitadas tanto pelos produtores quanto pelos especuladores, como pelos compradores, enfim. O boi acaba tendo um pouco menos volatilidade. E aí a gente fica numa situação que ele tem pouca liquidez porque pouca gente opera e pouca gente opera porque tem pouca liquidez. A gente precisa quebrar esse ciclo vicioso que a gente se encontra já há um determinado tempo para a gente fazer o mercado crescer e voltar para patamares como 2008, que a gente tinha um volume 5, 6 vezes maior de negociação do que tem hoje. O que fazer para estimular a participação de todos os envolvidos no mercado, produtores, frigoríficos, especuladores de modo geral, no mercado de boi gordo? Eu acho que a gente tem que tentar começar a trazer de volta participantes que já foram mais ativos no mercado e por um motivo ou outro estão menos ativos hoje. Acho que uma classe de participantes que diminuiu um pouco a participação são os frigoríficos, as mesas dos frigoríficos. Então, se a gente conseguisse trazer esse pessoal de volta para o mercado, operando mais, comprando, vendendo, girando contratos, a gente quebra essa primeira dificuldade da falta de negociação, tendo mais negociação, chama outros participantes, de repente, com um pouquinho de sorte, participantes de fora do mercado de boi, como, por exemplo, fundos de investimento, e aí a coisa que a gente quebra, né? Começa a ter bastante negociação porque tem bastante gente operando e começa a ter bastante gente operando porque tem bastante liquidez. E a gente quebra essa dificuldade inicial que a gente tem hoje. Nos Estados Unidos, o mercado futuro de boi, aliás, são 2 mercados fortes lá para boi, tem um volume muito grande, mas representa lá a pecuária norte-americana, porque aqui não representa. Nos Estados Unidos eles têm o contrato de boi gordo e boi magro, né, que são bastante negociados. Lá tem até uma situação interessante, né? Em alguns momentos tem pouco negócio no mercado spot para precificar o mercado futuro, porque a maior parte das negociações são indexadas na bolsa, né? Então o volume do mercado lá é bastante grande, bem maior que o nosso. O pecuarista americano, que é praticamente 100% de boi confinado, né, tem um risco muito grande. E acaba buscando a proteção da bolsa de uma forma ou de outra. Então lá esse mercado tem muito mais liquidez realmente do que tem aqui. A gente tem que trabalhar para chegar um pouco perto da realidade americana. A pecuária brasileira caminha para uma proximidade da pecuária americana. Você vê que a gente tem cada vez mais engorda em confinamento ou engorda intensiva acontecendo. E eu acredito que a gente vai também na parte financeira da coisa tender a caminhar para próximo da realidade deles em algum momento, né, nos próximos anos. Estamos tentando trabalhar para isso. Bom, você acaba de ouvir o sócio-diretor proprietário da Radar Investimentos. Perspectiva no mercado futuro de boi gordo é crescimento, mas não é um trabalho fácil, não, Leandro? Não, eu posso dizer com uma certa janela aí que eu já estou há 18 anos no mercado trabalhando. A gente teve altos e baixos.
Mas eu acho que a gente não vai conseguir crescer a pecuária sem ter um mercado de boi gordo, futuro de boi gordo ativo e com bastante liquidez. A gente está trabalhando para isso e eu acho que no seu devido tempo a gente vai ter sucesso. Bom, e no agronegócio, cada vez mais as empresas nacionais e internacionais buscam medidas que possam alavancar e potencializar o seu negócio. As fazendas se tornaram aí verdadeiras empresas do campo e o fazendeiro adota a postura de empresário rural. Mas existem técnicas que ajudam o produtor a continuar garantindo e fazendo escolhas assertivas. Entre elas, a gente vai debater algumas aqui no Bom Dia Produtor. Aproveito para conversar com o Renato Borges, que já está aqui do meu lado. Ele que é mestre em Ciências da Computação, foi eleito aí pela Forbes também como um dos jovens mais promissores do nosso país. Renato, uma honra poder conversar com você. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Não, obrigado, Vinícius. É sempre bom falar sobre o agronegócio, sobre tecnologia. Estamos aqui para isso. Bom, eu já começo te perguntando onde começa, né, esse trabalho de levar a tecnologia para o campo. O produtor está mudando o comportamento, está recebendo mais essa tecnologia? Sim, na verdade o produtor ele é um empresário, como você disse no começo, né? Ele é um empresário rural, não muda muita coisa a empresa na fazenda com a empresa na cidade. O que muda é que está a céu aberto. E o produtor que está cada vez mais, principalmente os médios e os grandes, né? Está cada vez mais ligado que ele precisa produzir mais na mesma área. Esse é o grande desafio e sem o uso da tecnologia, sem o uso de dados, sem análise de dados para tomar as melhores decisões, né, como uma entrada de aplicação, por exemplo, né, vai ser muito difícil assim, o produtor ter resultados na mesma área que ele está plantando. Então, é muito importante, na minha visão, o produtor investir em tecnologia, né, principalmente em áreas que antes não tinham tanta produtividade assim, e só com a tecnologia a gente começa a medir metros quadrados e não por hectare. Esse é o grande desafio, assim, e esse é o caminho assim, que a gente encontra nas fazendas, né, principalmente no Centro-Oeste. Bom, é possível perceber, por exemplo, quando a gente fala sobre soja, que tem um aumento significativo, tanto na produção quanto na produtividade, e as áreas de plantio também não param de crescer, principalmente aqui no Centro-Oeste. Você acha que isso é reflexo, né? No milho também acontece muito, né? É reflexo de que o produtor está mudando o pensamento dele, está mudando esse comportamento e aplicando novas tecnologias que permitam essa expansão diária a cada nova safra? Exatamente, assim, né? No final do dia é o financeiro que manda, né? Lá na fazenda. Então, é muito importante o produtor saber que ele precisa fazer a expansão, mas também medir custos, né? Colocar tudo isso no papel, na planilha, né? Vamos dizer assim, para ver se a conta está fechando. Então, o que eu sempre falo para clientes e para parceiros, né? E para o produtor rural, né? Principalmente o sojicultor, né? É que ao investir em tecnologia ou ao investir em soluções, né, que ajudam ele, porque tecnologia nada mais é, Vinícius, que é uma ferramenta para auxiliar ele a tomar as melhores decisões. A tecnologia não vai fazer nenhum milagre, mas ela vai ajudar a tomar as melhores decisões. E numa lavoura, quando no processo, desde o pré-plantio até a colheita, né, pós-colheita também, é tudo tomadas de decisões que são extremamente importantes ali no decorrer da safra. Então, eu acho extremamente importante o produtor analisar tudo isso, né? E eu vejo também que as tecnologias, o produtor não vai ter, na verdade, 5, 6 tecnologias na fazenda. É muito difícil. Talvez os grandes, né? Mas o pequeno e médio, que é 85% do mercado, pequeno e médio produtor, ele vai ter no máximo aí 1, 2 tecnologias. Então, ele tem que ser muito assertivo, né? Primeiro por que ele não usa 6, né? Porque o primeiro e o pequeno e o médio produtor, o primeiro fator assim, que a gente vê é o custo-benefício, né? A conta não vai fechar se ele tiver 5, 6 tecnologias. E um outro fator é mão de obra, Vinícius. Mão de obra no agro é mão de obra de qualidade. É extremamente rara, né? Tá extremamente complexo. Eu converso com bastante produtores e profissionais do agro
E a mão de obra é um dos maiores desafios assim que a gente encontra hoje no agronegócio. Tem muita demanda, tem muito serviço no agronegócio. O agronegócio é muito grande, mas está faltando gente, está faltando pessoas ali qualificadas para rodar. Então não adianta nada ter uma máquina muito boa se não tem pessoas ali do lado dela, né, executando junto com a máquina, por exemplo. Tem que ter os dois trabalhando, Os dois trabalhando. Agora eu achei interessante pegar um gancho no que você falou sobre o investimento na tecnologia, porque na sua companhia um dos principais pontos é uma plataforma de inteligência artificial, né? Como que isso funciona na prática? Na verdade, nós coletamos dados, tá? A AgroIntelli coleta dados do campo e depois dessa coleta de dados, nós analisamos os dados, né, dados de pragas, dados de doenças, dados de aplicações, né? A gente sabe o time exatamente ali, qual é o melhor momento para fazer uma aplicação de um fungicida, de um inseticida, por exemplo. Então, nós coletamos todos esses dados, fazemos uma análise criteriosa com tudo isso, e aí nós recomendamos em um painel muito intuitivo, muito fácil, inclusive, né? Para o produtor rural tomar uma melhor decisão. Normalmente é o consultor, é o produtor, é o profissional que está ali junto com o produtor, né, tomando a decisão junto com ele. Então nós analisamos, né, todo esse processo e entregamos ali de uma maneira fácil, de uma maneira intuitiva, o produtor bater o olho e tomar uma decisão ali dentro da lavoura dele. O que vocês enxergam, né, na aplicação dessa tecnologia? O produtor recebe isso de uma maneira mais fácil, ele volta para dizer, olha, o resultado realmente deu certo. Como que é essa interatividade? No final do dia tudo é resultado, né? Se não der resultado, vai ser muito difícil o produtor falar alguma coisa assim, né? Mas o mais importante, o que a gente vê mais de desafio, Vinícius, é o processo dentro da fazenda, né? A grande maioria das fazendas não tem processo, não tem um gestor ali. O produtor pode, através de conhecimento empíricos, por conhecimentos passados por gerações, ele pode tomar ali as decisões deles durante a safra. Mas quando a gente entra a fundo na fazenda, porque um dos pontos do sistema da AgroIntelli que nós chamamos de dedo duro. A gente consegue analisar e mostrar ali onde que está o gargalo, onde que está o erro dentro da fazenda, né? E a maioria dos casos que nós vemos, né, dentro das fazendas aí do Brasil inteiro, processos, né? O produtor rural não tem uma estrutura de processos dentro da fazenda. Quem que vai fazer o quê? Como que vai ser feito? Se tem uma ordem de serviço para ser feito, por exemplo, uma aplicação, é tudo na base da informalidade. E isso impacta diretamente o resultado, né? E aí o outro ponto é pessoas, né? Se tem uma falta de processos, né, pode ter a melhor pessoa lá, a melhor pessoa qualificada, as coisas não vão acontecer. Então, processos dentro da fazenda e pessoas, na nossa visão, assim, é o que vai, a virada de jogo assim, para o produtor, né? Para ele ser mais gestor do jeito que a gente coloca isso para ele, né? Ô Renato, como que faz essa virada de jogo, então, né? Como que vira essa chave? Aumenta essa interatividade entre quem está ali trabalhando, entre quem está fazendo a gestão da fazenda? Qual que é o ponto para conseguir ter essa virada? Na verdade, o produtor ele já tem que ter a consciência que ele é um gestor, ele é um empresário rural. E ele precisa implantar um processo dentro da fazenda. Vai ser muito difícil, como nós dizemos aqui no começo, né? Uma fazenda, na verdade, é uma empresa e precisa de processos para ser implantados. E isso o produtor rural tem que saber fazer muito bem, né? E ele fazer as melhores contratações, né, Vinícius? Eu fico brincando, mas o produtor gosta muito de ir em palestra mais técnica da área, né? Mas eu nunca vi um produtor, por exemplo, ir numa palestra de RH, de recursos humanos, né? De como contratar melhor, por exemplo. Por que isso? Sendo que pessoas é a maior reclamação, mão de obra, né, uma das maiores reclamações, um dos maiores desafios, na verdade, do agronegócio. Então, tem que ter essa consciência, na nossa visão, que o produtor ele precisa ser gestor, empresário rural de fato, em pensar em processos e pessoas. Agora, Renato, eu vi que você recebeu aí essa indicação da Forbes, né, como um dos jovens mais promissores do nosso país, abaixo de 30 anos. Como que foi para você receber esse título, né, representar aí o nosso país e o seu trabalho também referente a startups, né? O que você percebe dentro do nosso contexto aqui no país?
Na verdade, foi uma indicação da Forbes, né? Eles analisam alguns jovens que estão fazendo a diferença no setor, né? Tanto de varejo, tanto de transporte, tanto do agronegócio. E eu fui um dos selecionados no setor de tecnologia. Né? Hoje, por tudo que a gente fez, né? Obviamente a premiação tem que ter uma pessoa, mas existe um time por trás, existe uma equipe por trás da empresa, né? Que fez tudo isso para a gente expandir para 19 estados, para a gente expandir para 5 países aqui na América Latina, né? Brasil, Bolívia, Paraguai, Argentina, Uruguai, enfim. E com base nisso, com todos esses resultados, aí vem as consequências, vêm as premiações e tal, mas nunca é o foco de ganhar o prêmio, mas sim, isso foi tudo consequência, né? Em relação às startups, o grande desafio assim das empresas do agronegócio, principalmente de tecnologia, é o acesso ao produtor. Esse é o grande desafio das empresas de tecnologia. O produtor, ainda, o setor do agronegócio, Vinícius, é o menos digital do mundo. Então, tem ainda uma consciência para ser feita na cabeça ainda do público-alvo, que é o produtor rural, que é o consultor, né, que é o que está ali na ponta. E isso é um grande desafio para as startups. Né? E o crescimento, né, hoje, segundo a Associação Brasileira de Startups, existem mais de 1.500 startups do agro, né, agritechs, que nós chamamos aqui no Brasil. Então, são muitas soluções. Imagine 1.500 empresas batendo na porta do produtor. É muito difícil isso. Então, eu sempre vejo, assim, quem acertar a mão ali na dor, né, no maior desafio que o produtor está tendo, assim, vai ter maior sucesso. E eu acredito muito na consolidação das agritechs aqui no Brasil. Não vai ter 10, 15, 20, 30, 40 soluções dentro de uma fazenda, vai ter no máximo ali 2 ou 3, essa que é a verdade, né? Devido a custo, né, como eu tinha dito antes, devido a custo e também mão de obra, né? Como que nós vamos trabalhar com 10 tecnologias se não tem mão de obra? Então, eu vejo esse cenário, assim, principalmente das startups, principalmente das empresas de tecnologias para o agronegócio. Renato, eu preciso encerrar a nossa entrevista, mas antes eu queria te fazer uma última pergunta. A gente tem aí novas tecnologias chegando todos os dias, mas lá no campo ainda existe uma deficiência de internet, né? O sinal de cobertura ainda é muito pequeno. Às vezes a gente se afasta um pouquinho aí de um grande centro, né? Aqui, Campo Grande mesmo, a gente está no Mato Grosso do Sul, anda cerca de 30, 40 quilômetros para o interior do estado e a gente já sente essa dificuldade. Você acredita que essa dificuldade, essa ausência de uma cobertura melhor de internet no nosso país também tem esse reflexo para o produtor rural? Sim, total. Na verdade, é o grande desafio, assim, das propriedades rurais é a conectividade. Hoje, só 2% das lavouras no país são conectadas, ou seja, 100% conectadas, têm acesso à internet. Então, estamos falando em 60 milhões de hectares de soja, por exemplo, é muito pouco, muito irrelevante assim, a área conectada. Mas se você for para pensar, né, parar para pensar, se a gente depender do acesso da internet para executar uma tecnologia dentro de uma fazenda, né, e esperar a internet vir, assim, a gente não ia ter negócio, não ia ter tecnologia para o produtor. Então é muito importante, por exemplo, na AgroIntel, nós criamos a nossa própria tecnologia que funcione totalmente sem internet. Então o mesmo esforço, né, de uma fazenda que não tem internet aqui no Mato Grosso do Sul, né, a gente consegue atender, é o mesmo esforço de atender uma fazenda, por exemplo, em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, que é uma área muito boa e que também não tem acesso à internet em algumas fazendas, né? Então, é muito importante nós termos soluções, né? Aí vem o empreendedor, né, de criar soluções para sair desse desafio. Tá certo que o 4G, o 5G está vindo, mas isso aí é para nós que estamos no meio, que estamos vendo isso aqui em médio e longo prazo, não é para agora, não é para amanhã que vai acontecer. Então é bastante importante o empreendedor ou alguém que queira criar uma empresa, né, de tecnologia, já pensar como que isso vai ser executado offline, sem internet, né? Mas eu
particularmente, assim, para finalizar, eu vejo muitas perspectivas, muitas expectativas no 5G, principalmente com máquinas autônomas, né? Sem 5G não vai conseguir rodar máquinas autônomas aqui no Brasil. Então, e o governo está se movimentando justamente para acontecer isso aí nos próximos anos. Um cenário que está mudando. Sim. Renato, obrigado pela sua participação, viu? Obrigado a você. Maravilha. Lembra você de casa, inclusive, que essa entrevista fica disponível no portal sba1.com, se você quiser assistir novamente, né? Tiver alguma dúvida também, só entrar em contato pelo nosso número de WhatsApp, 67998631001, que a gente vai atrás do Renato e traz o esclarecimento para você. Você acompanha agora o Touro do Dia no quadro Genética BR. Gabriel Borges conta pra gente qual é o reprodutor de hoje. Olá, seja muito bem-vindo à ação Touro do Dia de hoje, porque hoje nós vamos trazer um reprodutor fenomenal. Meu amigo, pode colocar na tela para mim esse lotaço que é o lote 631, Ghetto FIV da Europa. Dá uma olhada na carcaça desse reprodutor. Meu amigo, é lá embaixo. Olha a virilha dele, é um touro próximo do chão, biotipo indústria, máquina. É um dos poucos filhos aí que você vai achar do Neru da Matinha. Ele é Neru da Matinha, em vaca B9707 da Mundo Novo, é uma máquina para peso. Meu amigo, dá uma olhada, esse touro pesou com 5 anos praticamente 1.000 quilos de peso. Ele é DECA 1 genômico com 21,16 de índice. DECA 1 para pesa desmama, ao ano, ao sobriano, total materno, idade ao primeiro parto, esteio, perímetro ao ano, ao sobriano, AOL, acabamento precoce. Em relação ao plantio, tem a balística muito melhor, a gente consegue indicar em diversos tipos de plantio, desde o plantio a lanço, plantio manual, plantio matraca, plantio em linha, plantio aéreo. De desempenho de carcaça, meu amigo, para você que quer fazer reposição de fêmea, presta atenção nesse touro. Ele tem stayability elevadíssimo, o que vai te garantir o quê? Fêmeas longevas e produtivas dentro do rebanho. E hoje ele traz as suas doses na ação Touro do Dia de 15 para apenas R$12 no pacote de 200 doses. Então não perca a oportunidade, Ghetto FIV da Europa, esse touraço na ação Touro do Dia. Por aqui é hora de mais um intervalo, aliás, do nosso primeiro intervalo comercial. Quero te convidar para participar do Bom Dia Produtor, enviando suas dúvidas e sugestões no nosso número de WhatsApp, 67998631001. Estou esperando sua mensagem, hein? Não esquece de dizer o seu nome completo e a cidade de onde você está falando. De repente quer mandar um abraço para alguém, uma foto da sua propriedade, é nesse número que você entra em contato e a gente exibe aqui na tela do Bom Dia Produtor. Eu vou para o intervalo comercial, mas daqui a pouco estou de volta. Vou conversar com o Antônio Silvério, presidente do Sindicato Rural de Camapuã, aqui no interior de Mato Grosso do Sul. A cidade é conhecida como a capital do bezerro de qualidade e a gente bate um papo sobre isso daqui a pouco, falando aí também sobre melhoramento genético e os investimentos em tecnologia que estão chegando por lá. Não perde, hein? É daqui a pouco no Bom Dia Produtor. Bom Dia Produtor está de volta. Eu converso agora com o Antônio Silvério, conhecido como Toninho, ele que é presidente do Sindicato Rural de Camapuã, interior aqui de Mato Grosso do Sul, município que é conhecido como a capital do bezerro de qualidade, e aí junto ao Sindicato Rural ali da região tem trabalhado bastante, levado novas tecnologias ao produtor, oferecido aí serviços importantes, e é sobre isso que a gente bate um papo. Toninho, obrigado pela sua participação, muito bom dia. Bom dia aos produtores do Mato Grosso do Sul, especialmente aos produtores de Camapuã. Quero, Vinícius, agradecer aí pelo convite e colocar que a entidade, o Sindicato Produtor Rural de Camapuã, está sempre à disposição. Bom, eu queria que você começasse destacando para a gente aí um pouco dos programas que o Sindicato Rural tem realizado aí em Camapuã. Então, Vinícius, o sindicato é uma entidade representativa, né, da classe produtora, e ela vem no cenário, né, do Brasil sendo uma entidade que representa muito o produtor, no quesito de prestação de serviço, participação de comitês junto às prefeituras, né? É uma parceria muito forte com a FAMASUL e com o Senar, em cima de capacitações, em cima de dia de campo. Por mais que a pandemia aí deu, né, uma prejudicada, uma freada nos últimos 2 anos,
mas a entidade está sempre participando, uma parceria junto com a exposição com a Crican de Camapuã também. Então, é uma entidade que está sempre junto na sociedade, junto com o produtor, né, fazendo o que a entidade precisa de fazer e representar o produtor, né, e atuando dentro do município. Que tipo de serviço que está sendo oferecido para o produtor rural? Então, o sindicato ele foi fundado em 69, ou seja, ele está com 53 anos de fundação, e é uma entidade que ela surgiu com o intuito de prestar serviço. Então, hoje nós prestamos todo tipo de serviço, né, para o produtor rural. Para você ter uma ideia, quando o produtor compra uma propriedade, desde a inscrição estadual que é preciso, né, ou se não é proprietário, se é um contrato, né, de utilização dessa área, o produtor procurando o sindicato, sendo sócio ou não sendo sócio, o sindicato presta o serviço e a gente procura associar esse produtor, porque nós temos uma gama de serviço. Para você ter uma ideia, toda a parte de contabilidade do produtor, ela é feita, né? Desde, como eu falei, da inscrição estadual, então todos os tipos de declaração de imposto de renda, declaração do ITR, os contratos, a registro de campanha de vacina, uma série de fatores. Na parte do departamento pessoal, a contratação do funcionário, que é o registro dele em carteira de trabalho, os recolhimentos dos impostos, os olerites que são feitos, né, a folha mensal em tese, os atestados que são necessários. E fora também toda essa questão da contabilidade, do departamento pessoal, a gente também presta um serviço de plano de saúde em parceria com a Unimed, né? Nós temos um plano de saúde de concessão de benefício, né, para o associado, com um valor bem abaixo do mercado, por ser um plano, né, de coletivo, né, um plano de adesão coletivo, onde hoje nós temos mais de 270 vidas que são segurados através do sindicato, que nós fazemos essa parceria junto com a Unimed. A gente faz toda a administração do plano e o associado é um plano nacional, um plano apartamento, é um dos melhores planos que a Unimed tem, que oferece ao produtor, né? E principalmente no caso de Camapuã, os produtores têm esse benefício, que é mais um dos benefícios que nós prestamos. A gente fala também do ITR, né, da importância desse serviço que é oferecido. Como que funciona? Então, o ITR é uma declaração do imposto das terras, né, do ITR. Ele é calculado em cima do VTN, que é o valor da terra nua, da terra que não é produtiva. A gente participa até da prefeitura, da comissão, dessa taxação desse VTN. Há uma negociação junto com o prefeito local, do qual aqui eu quero agradecer a recepção que sempre eles têm. Todos os anos a gente está parceiro com a prefeitura de Camapuã, através do prefeito Manuel Neri. É uma coisa importante que a entidade preza em estar junto com a prefeitura, com a gestão municipal, para que a gente discuta o melhor valor para o produtor. Então, o sindicato tem esse papel de se preocupar com o produtor no que tange ao valor que é recolhido do ITR. Camapuã, esse mês de setembro, dia 30, é o aniversário de Camapuã. Então, para o calendário nacional do ITR, até o dia 30, mas para Camapuã, para aqueles sócios que é prestado o serviço junto com o sindicato, a gente tem um prazo até o dia 29. As agendas estão sendo feitas, né? O produtor pode e o sócio deve procurar o sindicato, né, na recepção do sindicato para fazer o agendamento. Hoje, Vinícius, nós temos quase 500 sócios, né, e fazemos o ITR em torno de 350 sócios. Hoje, para você ter uma ideia, dia 12, né, nós já fizemos 20% dos impostos. Né? Quer dizer, começa a ter aquela reta final e, como um bom brasileiro, quando chega na última semana, a tendência é de, né, apertar mais lá, nossas contadoras lá do sindicato, passa um período lá que, inclusive, trabalha um pouco fora da jornada de trabalho para poder concluir, né, esse trabalho. Mas, assim, é uma coisa que está dentro do contexto, eles vão fazendo um preparo inicial para que, quando o sócio chegar, já está meio caminho andado. Agora, um destaque para Camapuã, que é conhecida aí como a capital do bezerro de qualidade. Vou perguntar para o senhor onde que começa essa história, a capital do bezerro de qualidade? Então, falar de bezerro de qualidade, Vinícius, não tem como falar do nosso saudoso Rubinho Catenazzi, né? O Rubinho, da 3R. O Rubinho foi um ícone dentro de Camapuã, uma pessoa que trouxe um desenvolvimento, Camapuã, Figueirão. E na época, quando ele começou a atuar na pecuária, que ele chegou em Camapuã, ele viu que Camapuã tinha um potencial e ele sentia a necessidade de ter, né, um plus para dentro da cidade. Foi quando, através de uma ideia dele, ele levou, né, junto isso aí aos políticos, né, e foi criada uma lei. Né? Hoje, Camapuã, capital do bezerro de qualidade, é uma lei estadual que tem
onde tem esse título, né, que desde quando começou toda essa história, né, a gente mantém esse nome, esse status, né, que traz para Camapuã, para os produtores, um diferencial na produção, no bezerro. O canal do Boi teve várias vezes em Camapuã, cobrindo a exposição, e mostrou o que é essa qualidade que Camapuã oferece, né, aos pecuaristas do Brasil, né, e de outros países, inclusive. Como que tem sido o trabalho com a pecuária em Camapuã? O trabalho de Camapuã é muito forte, né, Vinícius, dentro da pecuária. É um município que ele é movido pela pecuária. A pecuária traz, né, faz a parte da economia girar no município, né. Hoje a tecnologia, hoje com o apoio, como eu havia dito, do Senar, né, nós temos as assistência técnica e gerencial do Senar, chamados ATEG, hoje com um volume muito grande dentro, nós temos vários grupos, não só na produção de bovinocultura de corte, como na produção de bovinocultura de leite e outros, né, tipos de cultivares, né, de piscicultura, suinicultura. Então, assim, a gente está num nível de desenvolvimento é conhecido da população, dos produtores, que um bezerro de qualidade, para ganhar, na época dos primeiros leilão do fazendeiro, ele ganhava com 180 quilos. Hoje, o produtor ele não leva um bezerro, né? Geralmente em média ele leva, mas em média é 300 quilos um bezerro para ser premiado no leilão do bezerro de qualidade, em Camapuã, no leilão do fazendeiro. Então, isso mostra o tanto que evoluiu de 180 quilos, né? Quando tinha um bezerro de 8 a 10 meses, e hoje esse mesmo bezerro pesando em torno de 300 quilos. Isso é o quê? Tecnologia, genética, alimento, né, para o gado comer, para as mães ser boas, né, maternas, né. Então, assim, Camapuã hoje está muito bem na pecuária, né, está entrando um pouco a parte da agricultura, né, agora sexta-feira, dia 16, eu reforço até que um convite da ProSoja, né, tem o lançamento do Plano Safra, né, e Camapuã está começando a entrar também a agricultura, plantação de soja, de milho, né. Antes dizia, mas o solo é muito fraco, Camapuã é muito arenoso, mas depois que há correção não tem mais, né. Então, como eu citei o nome dele, vou repetir, do Rubinho Catenazzi, ele falava do Figueirão, areia santa do Figueirão. Então, não é simplesmente mais uma areia que tem na região ali, hoje é muito visado e procurado. Eu tenho certeza que a pecuária, com a agricultura, vai desenvolver muito o município. Bom, além dessa criação focada no gado, né, que tem todo esse desenvolvimento, como que ficam os outros setores, né? O que a gente tem na suinocultura, na avicultura, como que está esse trabalho? Então, graças, né, ao Senar, que vem trazendo muito esse trabalho, a parte de piscicultura, né, está forte já no município, a parte de suinicultura está forte no município, a parte de apicultura também está muito forte. Então, assim, está havendo uma cadeia, está havendo um crescimento. E outra, né, Vinícius, essa parte bacana, importante, que é diversificar a renda. Hoje as propriedades, elas vêm, né, de diversificar, não ficar, por exemplo, só na cria do bezerro de qualidade, só na cria do gado de corte, ou só na bacia leiteira. Então os produtores estão entrando também com esse outro tipo, né, de cultivares, né, que também beneficia a cadeia e que traz também o desenvolvimento para o município, né, e divisas para o município, que é muito importante. Você falou da produção leiteira, a gente abre um parênteses aqui para falar sobre isso, que o produtor do leite vem sofrendo já há algum tempo por conta de condições climáticas, o custo dos insumos. Como que lá em Camapuã está sendo trabalhado essa visão para o produtor de leite? A produção de leite é sabida que é uma paixão, né? O produtor de leite, ele não deixa da atividade, não é pela renda, a receita que tem, não. O produtor de leite, ele tem aquela paixão e ele é sofrido, né? Os preços, assim, essa época agora que é entre safra, os preços tendem a melhorar um pouco. Mas quando é a época da safra que tem mais leite, o preço cai. Então, assim, é uma atividade que a pessoa tem que se empenhar muito, dedicar muito. É um trabalho, né, quando tem mais de uma ordenha por dia, são, quer dizer, 2 ordenhas, onde o produtor de manhã à tarde ele tem que estar fazendo todo aquele manuseio com gado, aqueles cuidados especiais. É uma paixão, né, como eu disse, mas vai bem, o mercado não para, né? Tem aqueles entrantes, né, e tem aquelas pessoas que são muito apaixonadas, não abandonam, e alguns que chegam ao ponto que cansam, não tem sucessão, aí larga a mão. Mas o leite é um produto que ele não pode deixar de existir, né? É um produto muito saudável, e as pessoas, elas intensificam esse trabalho, passando por todas as dificuldades que tem, eles não deixam de, né, investir em tecnologia, em melhoramento, treinamento dos colaboradores, né, que tem na propriedade. Então, assim, ele vem sempre mantendo, né,
porque hoje, por exemplo, lá na região de Camapuã, nós temos vários laticínios, no distrito da Pontinha do Coxo, nós temos também um laticínio, que hoje já está beneficiando o leite, fazendo alguns produtos lá interno, e isso incentiva também a produção do leite próximo à região, porque o leite tem aquele fator de produção e também tem um fator de logística, como qualquer tipo de produção, né? Então, assim, os laticínios, eles procuram também incentivar, fazer com que o produtor, né, fique na atividade para poder ter essa matéria-prima que é muito importante. E apesar disso, Camapuã está num ponto bem estratégico também, né? Tem uma logística de acesso fácil a outras regiões do país e até do Mato Grosso do Sul, né? Isso, em conversa, né, que eu tive com, né, um gerente do laticínio lá de Camapuã, foi o que ele falou. Ele falou, Toninho, a gente quando tem uma produção de leite que a gente não consegue processar, a gente leva isso para o mercado também. Eles têm esse tipo de prática que fazem, né? Então, assim, Campo Grande, como você falou, fica próximo de Camapuã, né? Assim como São Gabriel do Oeste, assim como Costa Rica. Então, assim, há essa logística bacana. Mas quando eu me referi mais logística, eu referi mais nas estradas vicinais, né? Da propriedade até o laticínio, que nós chamamos da porteira para fora, é onde o produtor sempre tem uma dificuldade, mas a gente acredita que o prefeito tem um olhar especial para isso e a gente espera que cada vez, né, a gestão municipal se preocupe com o produtor, com essa questão que motiva e desmotiva, né? Havendo estrada, havendo logística, o produtor ele consegue ter uma produção maior, trabalhar com menos despesa. E tendo dificuldade nas estradas rurais, agora a gente entra num período de chuva, é sabido por todos os produtores que realmente há uma certa dificuldade para poder fazer esse transporte. O senhor acredita que esse seja um dos principais gargalos que às vezes fazem com que o produtor desista dessa atividade de estar trabalhando na produção leiteira? Um dos fatores, né? A produção leiteira ela tem um fator que é muito grave, assim como a pecuária, que é a mão de obra qualificada, né? Por mais, para você ter uma ideia, o Sindicato do Produtor Rural de Camapuã ele oferece uma média de 80 cursos por ano, né? A gente capacita aí em torno de 1.000 colaboradores, produtores rurais, né, colaboradores de propriedades rurais e os próprios produtores, junto com o Senar, para poder melhorar essa atividade. Mas a gente ainda tem um gargalo muito grande, né? Então, assim, tem o fator de mão de obra, que é né, as empresas, as indústrias, todas reclamam desse fator, e a logística, ela trava bastante, né? Porque se você tem uma produção, se você não tem como escoar essa produção, a gente, infelizmente, você fica com as mãos atadas por não ter essa logística, né? Onde você vai levar seu produto com um custo menor, porque às vezes, dependendo do lugar, não chega a propriedade, né, o transporte, e aí esse leite tem que ficar estocado, muitas vezes até desperdiçar esse produto, né, que já está dentro do resfriador, e aí não tem como, né, o caminhão chegar para embarcar esse leite para levar para fora. Agora, um ponto que chama a atenção é a questão da alta dos insumos, né? Isso também prejudica um pouco a cadeia produtiva do leite, mas a gente tem essa notícia boa, que é a chegada de uma expansão da agricultura dentro da região de Camapuã. Isso deve gerar resultado para o produtor, tanto da pecuária de corte quanto da pecuária de leite, facilitar um pouco mais e diminuir também um pouco dos encargos? Eu não tenho dúvida disso, né? Você sabe que quando há uma produção que ela vem, né, Vinícius, dar um subproduto para poder ser utilizado, por exemplo, na bacia leiteira, na suinicultura, que está expandindo bastante. A gente acredita que em breve em Camapuã também vai ter essa expansão, porque ela está chegando com força. Nós temos um frigorífico logo próximo de Camapuã, que é São Gabriel do Oeste, que isso, ele está fazendo esse trabalho de expansão, de ter novos produtores. Essa produção da agricultura, ela tem, né, uma contribuição muito importante e, com isso, baratear os preços, né? Que por mais que a soja, o milho, né, essas commodities, ela tenha um valor agregado, mas o subproduto também ela vai ficar mais fácil porque está mais próximo, né? A partir do momento que a gente tiver uns beneficiamentos no município, que hoje que falta muito é uma indústria para Camapuã, né, para poder gerar emprego, gerar esses produtos, a gente vai, na verdade, vai ter um barateamento nesses custos. Toninho, o que tem de projeção aí nos próximos trabalhos do Sindicato Rural de Camapuã? Vinícius, o sindicato ele vem atuando, né, de uma forma muito participativa. Ele hoje é um dos terceiros maiores sindicatos no município de Camapuã em número de sócios. A gente está com quase 500 sócios, são sócios participativos, ativos, são, né, produtores rurais, que está dentro do sindicato no dia a dia. Né? A gente tem uma responsabilidade, uma obrigação muito grande, e quando eu digo a gente, né, ou seja, a diretoria do sindicato,
né, do quais eu quero agradecer aqui tanto os diretores, né, que faz parte da nossa diretoria, tanto também os colaboradores, né, que eu citei para você. Então, hoje nós temos 15 colaboradores. Nós temos uma sede em Camapuã, né, para você ter uma ideia. Nós temos uma subsede no distrito da Pontinha do Coxo, né, onde nós também tem lá curso, tem vários, né, programas lá. E tem também a área rural, que é uma área de 30 hectares próximo de Camapuã, que nós desenvolvemos hoje um projeto lá de engorda de novilha, né, para poder mostrar para o pequeno produtor que com uma área pequena também você consegue, né, ter receita, é uma vitrine, né, para o produtor conhecer. E dentro dessa vitrine a gente quer fazer novas parcerias dentro da área rural, como também aplicação de fertilizante, aplicação de herbicida, de modos corretos, para poder mostrar para a sociedade que o produtor ele cuida do meio ambiente, né? Ele tem a responsabilidade de sustentabilidade muito grande para poder não prejudicar o meio ambiente e fazer a produção, né, a contento. Falando na subsede do Pontinha do Coxo, né, eu acredito que tem um assunto que a gente vai discutir aqui, nós temos um programa em parceria com o Senar, que é chamado Senar On, que é um programa chamado Despertando, que ele é um programa de alfabetização para adulto, né? Para você ter uma ideia, como eu falei no início da entrevista, que o sindicato preocupa com a sociedade, né, com o desenvolvimento da gestão municipal. Nós temos hoje lá alunos de 47 anos a 78 anos. Né? A sala está lotada com o número ideal de alunos e levando, né, a parte de entidade, né, do produtor rural como o sindicato, como a FamaSul, como o Senar, preocupado com a alfabetização do trabalhador rural nas propriedades, para poder ele melhorar o conhecimento, saber ler uma bula de remédio, né? Saber aplicar um medicamento de forma correta, e mais, ele sair daquele programa ali, sair alfabetizado, né? Que essa é a nossa meta, onde a gente atua junto com o Senar, para poder fazer esse trabalho, para poder levar, né, para o produtor rural esse desenvolvimento, que é uma coisa que é básica, né? Que é higiene, é muito primária. É muito triste você ver um trabalhador, né, conhecer os produtos, conhecer as coisas pela cor e não saber ler. Mas assim, o sindicato tem muito a desenvolver, nós temos aí um trabalho para fazer à frente da entidade, que cada vez, né, desperta mais a gente como gestor. É uma coisa que é muito gratificante, porque você vê os resultados e a gente tem em mente, em breve a gente vai estar divulgando os novos trabalhos que a gente está, né, pensando em aplicar no município, aplicar na entidade. Maravilha, então eu quero que você volte aqui, né, para contar para a gente um pouco desses projetos, mas por hora, Toninho, eu vou agradecer a sua participação, suas considerações finais. Então, eu quero agradecer, Vinícius, né, o seu convite, agradecer o Canal do Boi, colocar que a entidade está sempre à disposição, a gente já é parceiro do Canal do Boi há muito tempo, a entidade está para poder prestar, né, apoio e parcerias, né, com todos os tipos de entidade. A gente faz um trabalho lá muito gratificante, a qualidade que nossos colaboradores procuram apresentar aos sócios cada vez, né, com mais responsabilidade, garantindo para o produtor uma tranquilidade quando ele deixa na mão da entidade. A gente tem um programa que está aplicando agora, inclusive nessa quarta-feira, a gente vai estar na cidade, chamado FamaSul Vantagens, que é uma parceria da FamaSul com o comércio local para trazer benefício para os produtores rurais, né? Então a gente não para, e junto com a entidade, com o Senar, junto com a FamaSul, a gente está sempre a quatro mãos, né, fazendo um trabalho bem bacana para o município. Então a gente quer colocar a entidade à disposição de vocês, passando para o Camapão, conhecer a nossa entidade e mostrar para todos os produtores, né, a nossa entidade e a importância. E fazer, né, um último chamamento aqui, né, Vinícius, pedir para o produtor rural de Camapuã conhecer o sindicato do produtor rural, participar, porque é a casa do produtor. O sindicato ele não distingue a qualidade do produtor. Do micro, que o cara que tem um arrendamento de meio hectare, é um produtor que tem 5.000 hectares, ele pode ser sócio do sindicato, né, e usufruir todos os benefícios que o sindicato oferece, que se eu for elencar aqui é bastante atividade, mas nós estamos nas redes sociais, Instagram, WhatsApp, a gente está aí para poder divulgar esse trabalho da gente, e o produtor fica à vontade de nos procurar e associar ao sindicato, porque a entidade ela só é forte, né, com os produtores dentro da entidade. Então eu costumo dizer que o sindicato não é nada mais nada menos que a casa do produtor, onde o produtor tem que se sentir bem. Mais uma vez agradecer, né, pelo convite e colocar sempre à disposição de vocês. Tá certo, Toninho, obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Produtor. Lembra você de casa que essa entrevista fica disponível no portal sba1.com. Conversamos então com Antônio Silvério, presidente do Sindicato Rural de Camapuã, interior de Mato Grosso do Sul, a capital do bezerro de qualidade.
Por aqui a gente dá sequência, você confere agora a análise do agronegócio com João Pedro Cuti Dias. O IBGE divulgou os números do abate no segundo trimestre de 2022. Nós chegamos a 7.379.000 cabeças de gado. No primeiro trimestre foram 6.983.000. Isso considerando os abates, né, com fiscalização municipal, estadual e federal. O número de abate fora desses 3 circuitos de fiscalização já caíram muito. A gente olha pelo número de couros comercializados. Antes você tinha um aumento de quase 15% de couro, hoje isso caiu bastante, hoje na faixa de 6, 7%. Aquele animal que é abatido para consumo próprio, ou sem fiscalização, etc. Então isso aconteceu no primeiro e no segundo trimestre. Somando a produção de carcaça, nós chegamos a 3.786.000 toneladas, 3 milhões de carne bovina. Agora, para exportação, nós já colocamos nesse primeiro semestre, nós já colocamos mais de 1.100.000, alguma coisa por volta de 32%, 31% a 32% do total produzido. Hoje é uma grande pressão dos frigoríficos argumentando que você não tem mercado para essa carne aqui no Brasil. A exportação vai muito bem, obrigado, ela aumentou 21% em quantidade, aumentou 40% em faturamento. Isso nós estamos falando em mais de 6 bilhões de dólares que foram exportados no primeiro semestre. No segundo semestre nós vamos chegar a um valor maior, possivelmente maior que esse, vamos chegar na faixa de 13 bilhões no total. Então, agora é difícil entender o argumento dos frigoríficos pressionando para baixar o preço da arroba. O mercado externo está bom, mas os frigoríficos não conseguem colocar no mercado interno. A situação econômica do Brasil nesse ano, 2022, é melhor que o ano passado. Diminuiu o número de desempregados. O setor de serviços, que é responsável por próximo a 70% do PIB nacional, ele voltou a funcionar. Hoje você vê os aeroportos cheios, transporte, a área de serviço voltou praticamente ao normal. Em alguns casos até mais que o normal, acima das médias anteriores. Isso, os auxílios que o governo dá para as famílias de baixa renda aumentaram, então presente. Então você olha isso, é difícil você acreditar que haveria razão para os frigoríficos pressionar tanto o mercado, que ele vem pressionando, ele vem caindo os preços desde março desse ano, provocando uma queda nos preços. O problema é que eles provocam a queda dos preços, mas também, do mesmo lado, o produtor rural, o pecuarista, vem sofrendo um aumento significativo nos seus custos de produção. Basta ver o custo do óleo diesel, basta ver o custo de minerais, milho, quem bota alimento no coxo. Então, eu creio que o governo, os frigoríficos estão dando um tiro no pé, porque todo aquele esforço que os pecuaristas fizeram para produzir um animal mais precoce, melhor qualidade de carne, para atender o mercado externo, atender o mercado interno, o ano que vem vai ser colocado em xeque, porque como? Se ele trabalhou e o custo dele foi maior do que foi faturado. É algo que precisa ser pensado e ser discutido com a cadeia de produção da carne. Deixa eu falar para você do movimento Agroligadas, do núcleo de Sinop, interior do Mato Grosso, que tem levado as informações do agro nas escolas para desmistificar o setor. Valdir Pacheco traz as informações. O estado de Mato Grosso é uma potência agroambiental, mas é preciso conhecer o que realmente acontece dentro e fora das porteiras. Nesta semana, o movimento Agroligadas realizou um workshop agroeducativo no Sindicato Rural de Sinop, com a presença de mulheres ligadas ao agro mato-grossense. Este workshop agroeducativo tem como objetivo levar informações sobre a pecuária bovina para crianças e adolescentes, organizado pelo núcleo da Agroligadas de Sinop, no norte de Mato Grosso. O evento contou com uma palestra de Ellen Fernanda Gomes,
zootecnista, doutora em nutrição animal e escritora, tendo lançado 3 livros de histórias infantis para divulgar informações relevantes na criação de animais e produção de carne, mostrando que, muito diferente do que é divulgado em algumas mídias, a criação de bovinos, assim como o consumo de carne, são imprescindíveis para a saúde humana. E o nosso trabalho tem que ser de formiguinha, né? Então a gente tem que ir aonde o campo não chega, né? Então é muito fácil a gente comunicar dentro do agro, né? Então a nossa missão, o nosso desafio está em levar essa informação além das porteiras, para aquela criança que está lá na cidade, que ela não tem contato com o campo, que ela não tem parente na área rural e que ela ouviu a live da blogueira famosa e começou a se questionar sobre a produção animal, sobre o consumo de produtos de origem animal, sobre o consumo de carne, muitas vezes sem ter a informação verdadeira por trás de tudo isso. Já vi casos, por exemplo, que você pergunta para as pessoas qual a importância do agro na vida deles e eles não visualizam, eles acreditam que a cidade é completamente independente do campo. Então ele está acostumado a baixar o aplicativo no celular e pedir comida e acha que aquela comida não vem do campo. Então ele não consegue vincular o hambúrguer que ele está recebendo ao bovino que está sendo criado dentro de alguma fazenda. Então é muito difícil você levar essa informação e desmistificar o ponto que nós estamos. É o trabalho que nós temos realizado com muita satisfação. Então é o 3º livro que nós já temos nessa série da Aninha, que é essa menininha curiosa que quer saber sobre as coisas que acontecem ao redor dela, na família e no mundo. Então, no primeiro livro, ela questiona a importância do consumo de carne. Será que realmente os seres humanos precisam comer carne? E ela vai entender que sim, que como onívoros nós precisamos comer todos os tipos de nutrientes e que a gente precisa da combinação desses nutrientes para a gente poder crescer forte e saudável. E que a composição dos produtos de origem animal ela é excepcional e que muitas vezes a gente acha que proteína vem de qualquer lugar, mas não é assim, Então a proteína de origem animal ela é diferenciada tanto em composição de aminoácidos quanto em capacidade de aproveitamento desses aminoácidos. E no segundo livro, ela questiona se a produção animal é mesmo a vilã dos efeitos climáticos, com o temido pum da vaca. Então ela vai entender que a vaca não faz pum, que a vaca arrota, que o termo correto é eructação, e que esse gás, por ele ser de origem biogênica, esse gás carbônico, ele é rapidamente aproveitado no ciclo da fotossíntese e ele não causa tanto dano assim para a nossa atmosfera quanto os combustíveis fósseis dos carros que nós utilizamos nas cidades. Então a gente leva as crianças a entenderem que muito mais do que eu culpar a produção animal, eu preciso fazer a minha parte dentro da minha casa, cuidar para não haver desperdício, para eu fazer a reciclagem, e quanto menos lixo eu produzo, menos gás será produzido também na decomposição desses materiais. O núcleo de Sinop da Agro Ligadas vem fazendo um trabalho de conscientização nas escolas para mostrar a realidade do campo. É nessa missão, de comunicar o campo com a cidade, Então, hoje a gente sabe que somos todos interdependentes, estamos conectados, Hoje, cada vez mais, o mundo é totalmente conectado e interdependente. Mas o campo, às vezes, não consegue se comunicar com a cidade e a cidade não tem acesso à informação do campo. Então, a gente percebe hoje nas crianças, às vezes, uma desinformação, mas da onde vem o leite, Então, se você pergunta, já escutamos, através do trabalho das agroligadas, crianças afirmando, não, eu não tomo leite de vaca, tomo só leite de caixinha, A gente citou alguns exemplos de resultado. O resultado que a gente percebe nas próprias ações, conforme a gente vai realizando, a gente já está percebendo ali o feedback das crianças, feedback dos professores, feedback de várias pessoas, inclusive do agro, que vem nos retratar, que aprenderam algo com a Agro Ligadas. Mas eu acredito ainda que o projeto ele é uma agricultura, Estamos agricultando hoje. Eu acho que o resultado mesmo é algo que a gente vai colher no futuro com essa transformação, dessa visão da sociedade. A gente está plantando sementinhas. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco.
O Brasil é conhecido no mercado internacional pela alta produtividade de alimentos e ganha destaque por isso, principalmente pelo desenvolvimento da atividade rural com foco na sustentabilidade, como, por exemplo, o plantio direto na palha e boas práticas de manejo agrícola, como a integração lavoura-pecuária. O assunto é destaque da próxima reportagem preparada pelo repórter Mauro Andrade. Nós estamos aqui com o Dr. Décio Gazzoni, ele é membro do Comitê Científico Agrosustentável. Eu gostaria de começar perguntando uma questão bastante importante que está na pauta internacional, que é a seguinte: apesar do Brasil ser um grande produtor de alimentos, de carne, grãos, açúcar e outros produtos como madeira, ele sofre duras críticas da comunidade internacional, dizendo que o produtor rural brasileiro trata muito mal o meio ambiente. Gostaria que o senhor, doutor Décio, desse a sua opinião sobre essa questão. Olá, Mauro. Muito obrigado pela pergunta. E é importante que a gente esclareça essa questão. As críticas que acontecem, especialmente na Europa, elas apontam muito especificamente para desmatamento e queimadas na Amazônia. Isso, para mim, é um crime ambiental. E isso é praticado por grileiros, é praticado por exploradores do meio ambiente, por madeireiros que contrabandeiam madeira, inclusive para a própria Europa, por garimpeiros. Não tem nada a ver com o agronegócio moderno. Esse agronegócio que você falou, que produz e produz bem carne, ovos, leite, soja, grãos diversos, frutas, e exporta para a própria Europa. O produtor brasileiro, esse que é o exportador, esse que abastece os supermercados e as cidades, não tem nada a ver com isso. Ele, na realidade, cada vez mais tem diminuído o desmatamento, mesmo aquilo permitido na sua propriedade pelo Código Florestal. Ele tem usado áreas já degradadas para plantar mais, ele tem usado áreas liberadas de pastagem, ele tem usado o sistema de intensificação da agricultura, com safra, safrinha, eventualmente criação de gado, engorda de gado, usa sistemas de integração lavoura-pecuária e, especialmente, a nossa produtividade tem aumentado muito e, claro, se eu aumentar 10% a produtividade, eu preciso de 10% menos área. Então, comparativamente a outros países do mundo, o produtor brasileiro é muito sustentável. O problema é como é que a gente separa na mídia, nos veículos de informação europeus, o que é crime ambiental praticado por bandidos ambientais daquilo que efetivamente faz o bom produtor brasileiro. Doutor Décio, outra questão também bastante importante, que infelizmente o Brasil acaba pagando a conta, é que o produtor brasileiro usa em demasia e inadequadamente produtos químicos nas lavouras, chamados pesticidas. Outra questão, você acha que isso é pertinente, que faz sentido? Absolutamente, Mauro. Vamos pegar dois exemplos bem contrastantes. O Gabão é o país que menos usa pesticidas no mundo. Estados Unidos é o país que mais usa pesticida. Só que o Gabão não alimenta nem a sua própria população. A maior parte da população ela vive em insegurança alimentar, depende de auxílio da ONU, de outros países. Ele não é um produtor agrícola. Estados Unidos é o grande produtor, o grande exportador agrícola do mundo. O Brasil, dependendo do ano, é o terceiro, é o quarto maior produtor agrícola do mundo. Então, é normal que grandes países, grandes produtores agrícolas, consumam mais insumos, mais fertilizantes, tenham mais máquinas, tenham mais pesticidas. Então, dizer que o Brasil usa X mil toneladas de pesticidas significa que ele está usando em demasia, é uma inverdade total. Nós temos que fazer os cálculos da forma como efetivamente deve ser feito. Quanto nós usamos por hectare, por unidade diária, e quanto nós usamos por tonelada produzida, tonelada de frutas, ou de grãos, ou de hortaliças, seja lá o que for. Aí, o Brasil deixa de ser um grande utilizador de pesticidas e cai lá embaixo para 10º, 13º, 14º lugar. A última estatística que eu vi dizia que o país que mais usa pesticida por unidade produzida, por quilo ou tonelada produzida, é o Japão, não é o Brasil.
É hora de conferir os destaques da previsão do tempo para todo o Brasil no Agroclima com a Júlia Marques. Júlia, muito bom dia para você. Bom dia, Vinícius, e bom dia a todos. A semana começa chuvosa em grande parte do Brasil. No sul, por exemplo, as pancadas de chuva atingem o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. As pancadas podem ser até fortes no norte catarinense e centro-sul do Paraná, além dos volumes serem bem elevados. Ainda venta bastante no litoral norte gaúcho e litoral sul de Santa Catarina. E olha, grande parte do Rio Grande do Sul fica com um tempo firme, bem como a região metropolitana de Porto Alegre, onde o sol aparece com poucas nuvens ao longo do dia. E as temperaturas continuam baixas por lá. No sudeste, ainda pode chover no estado paulista, no litoral, Vale do Paraíba, Grande São Paulo, sul do estado, Sorocaba, Campinas, assim como no estado do Rio de Janeiro, incluindo Grande Rio. No Espírito Santo, as chuvas ficam restritas ao litoral, bem como na Grande Vitória, ocorrendo mais de forma isolada e passageira. Vamos dar uma olhada no centro-oeste? Ainda chove de forma muito isolada no sul de Mato Grosso do Sul, oeste e noroeste de Mato Grosso. Grande parte, olha só, da região continua sem mudanças significativas. Não chove nas demais áreas. Em Goiás e no Distrito Federal, a atenção fica para a umidade do ar, pois continua baixa nas horas mais quentes do dia. Na região nordestina de Salvador, a São Luís e em todas as capitais da região pode chover de forma isolada e com baixos acumulados. O interior da região continua com o mesmo padrão atmosférico. Tempo firme, ensolarado, temperaturas elevadas e com a umidade comprometida em algumas áreas. No norte, as instabilidades tropicais provenientes aí do calor e da alta umidade do ar favorecem a formação de nuvens bem carregadas na maior parte da região. Até condições de pancadas de chuva, podendo vir com raios em praticamente todas as áreas. Temperaturas elevadas em calor também aí em todas as capitais da região. Vinícius, já eu volto com mais destaques. É com você. Os recenseadores do IBGE, além de visitarem a zona urbana, também estão indo até a zona rural para coletarem informações para o Censo 2022. As informações com o repórter Gustavo D'Angelo. Em mais de 5.500 municípios, sendo mais de 600 deles aqui no estado de São Paulo, os recenseadores do IBGE fazem um trabalho de pesquisa que ajuda a traçar um perfil de todos os brasileiros. O IBGE quer chegar a cerca de 90 milhões de endereços, incluindo no campo. O censo quer saber como as pessoas da zona rural vivem e qual a média de idade, renda e escolaridade desses moradores. Com as informações coletadas pelo IBGE, o poder público pode definir ações para o desenvolvimento de cada região. Vale lembrar que os recenseadores usam uniforme, com um crachá de identificação e um dispositivo do IBGE, o que é importante para garantir o trabalho e demonstrar segurança aos moradores que vão participar do censo. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Por aqui é hora de mais um intervalo comercial. Quero lembrar você que dá para participar ao vivo do Bom Dia Produtor, enviando suas dúvidas e sugestões no nosso número de WhatsApp, 67998631001. Estou esperando sua mensagem, mas não esquece, em nome completo e a cidade de onde você está falando. Vou para o intervalo comercial, mas daqui a pouco estou de volta, trago para você mais atualizações, bons negócios e ainda as primeiras movimentações do mercado financeiro. Não perde, hein? É daqui a pouco no Bom Dia Produtor. Bom Dia Produtor está de volta e nós vamos agora até a Bolsa Brasileira de Mercadorias para conversar com Walter Puga Júnior, ele que atualiza para a gente informações do setor do agro nessa manhã. Puga, muito bom dia para você. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, o que nós temos hoje no noticiário em destaque é que o cenário para as exportações de milho do Brasil se torna ainda mais favorável. E mais do que isso, deve ultrapassar este ano 40 milhões de toneladas. Isso, lógico, deve levar ao encarecimento do milho para o produtor brasileiro. Mas a produção também avançou, de modo que se espera pelo menos um equilíbrio. O cenário para as exportações de milho do Brasil ficou ainda mais favorável depois da constatação do ProFarmer, aquela visita que os americanos fazem às principais regiões produtoras de grãos nos Estados Unidos,
apontar, né, essa ProFarmer apontou uma queda na produção norte-americana. A previsão agora é que a colheita norte-americana será inferior a 350 milhões de toneladas de milho, ou seja, mais ou menos 15 milhões de toneladas menos do que a previsão inicial do USDA. Mas não é só isso não. A Europa também deverá produzir entre 15 até 20 milhões de toneladas de milho a menos, ou seja, abrem-se as portas do mercado internacional para o milho brasileiro. Bom, é o que acredita, por exemplo, França Júnior. Flávio Roberto França Júnior, coordenador de grãos da consultoria Datagro, diz que a nova projeção da Datagro é de que o Brasil vai exportar cerca de 40 milhões de toneladas este ano, bem próximo daquele recorde lá que nós tivemos de quase 43 milhões de toneladas que ocorreu lá atrás, em 2019. Há demanda de todo lado, disse França Júnior, seja pelo conflito na Ucrânia, seja pela seca nos Estados Unidos ou na Europa, e por questões geopolíticas que venham a levar às sanções americanas contra os chineses. De fato, as vendas externas brasileiras, e o Jornal Valor Econômico destaca isso hoje, né, estão maiores este ano, como era esperado, depois daquela quebra de safra que nós tivemos no Brasil no ano passado. Segundo a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, entre janeiro e agosto deste ano, agora, os embarques já passam de 19 milhões de toneladas. Isso em apenas 8 meses, né? Vale lembrar que no ano passado não chegamos, no ano inteiro, a 21 milhões de toneladas. Portanto, já temos uma exportação acelerada. É que, diferente da soja, que tem demanda, mas não há soja em oferta no Brasil, né, por conta de problemas climáticos no sul, o milho, de outro lado, tem sim disponibilidade para atender o mercado, está com um excedente para exportação. Esse ritmo acelerado de embarques vai durar até o final do ano, acredita a França Júnior. Bom, nós temos uma carência mundial pelo milho e um fato novo importante nesse cenário, é a liberação das exportações brasileiras para a China. Não dá para gravar, na verdade, nem quando os chineses vão comprar milho do Brasil, mas eles geralmente importam grandes volumes, lembrava França Júnior. Paulo Molinari, de Safras e Mercado, é mais cauteloso, acha que a China deve comprar apenas no segundo semestre do ano que vem, provavelmente, e que não haveria grandes compras chinesas de milho do Brasil. Nem talvez no ano que vem, é mais cauteloso. Mesmo assim, ele acredita que nós podemos, aí, dependendo do andar da carruagem, passar aí dos 40 milhões de toneladas também. Enquanto isso, o milho já vai subindo no mercado, viu? Veja, mesmo em queda na última sexta-feira, o CPEA já apontava R$ 83,43 a saca do milho, ou seja, uma alta de 0,22% na sexta-feira para milho negociado na região de Campinas. E na Bolsa? Na Bolsa, na B3, considerando o milho aí para novembro, já opera perto de R$ 90 a saca, estava na última sexta-feira a R$ 88,55. Milho para novembro. Milho para vencimento mais curto, setembro operava na faixa de R$ 83,75 a saca, bem próximo aí do valor apurado pelo CPEA no mercado spot. A perspectiva é, portanto, de que nós teremos uma exportação de milho acentuada este ano, e isso, lógico, tende a encarecer, pelo menos um pouco, o milho para o criador brasileiro, para o produtor de aves, suínos e de bovinos. Daqui a pouco eu volto com mais informações. É com você, Vinícius. Valeu, Pulga, obrigado pela sua participação. E de São Paulo a gente vem para Campo Grande, direto para a redação do Canal do Boi, para conversar com a Paloma Ortega, que também tem atualizações nessa manhã. Paloma, muito bom dia para você. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos que acompanham. Bom dia, produtor. O destaque aqui da nossa redação é sobre o mercado do café. Isso porque a produção de café brasileira, aí, estimada segundo o IBGE, na última quinta-feira, apontou aí 53,7 milhões de sacas de 60 quilos, um crescimento de 0,9% em relação ao mês anterior e de 9,6% na comparação com 2021, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Ligeiro aumento na comparação com a previsão de agosto se deve a uma previsão mais alta para o café do tipo Conilon Robusta, segundo os dados do IBGE. O rendimento médio da safra total é de 1.739 quilos por hectare, um aumento aí de 8,2% no comparativo anual. Com a colheita praticamente finalizada, a safra de café arábica foi estimada em 35,1 bilhões de sacas de 60 quilos.
praticamente estável ante previsão de agosto e crescimento aí de 9,7% em relação ao ano anterior. Para o café aí Robusta Conilon, a estimativa de produção foi colocada em 18,6 milhões de sacas de 60 quilos, um aumento de 2,5% em relação ao mês anterior e 9,4% em relação a 2021. Então, esse relatório foi divulgado na última quinta-feira, dia 8 de setembro, pelo IBGE, e traz aí uma produção, crescimento maior comparado a 2021, sobre a safra de café brasileira. Então, essas foram as informações aqui da nossa redação. Vinícius, convido a quem está nos acompanhando a acessar o nosso portal sba1.com e acompanhar mais destaques aí do mundo do agronegócio. É com você. Tá certo, Paloma, obrigado pela sua participação, um ótimo dia para você. Lembrando mais uma vez que no sba1.com tem todas as atualizações. Por aqui é hora de mais um intervalo comercial. Daqui a pouco estou de volta com as movimentações do mercado financeiro e trago mais destaques da previsão do tempo. Não perde, daqui a pouco no Bom Dia Produtor. Estamos de volta com Bom Dia Produtor, são 9 horas e 10 minutos pelo horário de Brasília. Você confere agora mais informações da previsão do tempo com a Júlia Marques. Agora estou de volta, Vinícius. E a semana também começa com chuva em algumas áreas de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Iniciamos a semana com ar seco e muito calor no centro-oeste. Só que a umidade formada por uma área de baixa pressão atmosférica em Mato Grosso do Sul e Paraná conecta com a umidade proveniente da região norte. E por isso, a chuva se espalha em Mato Grosso do Sul, sul e oeste de Mato Grosso. Mas os volumes não são tão altos nestas áreas e podem variar de 20 e 30 milímetros. E olha, quase no começo da primavera, a partir do dia 20, a chuva aumenta no estado sul-mato-grossense e os temporais ganham força. Os volumes de chuvarada passam dos 50 milímetros pelo menos até o dia 24. Além disso, a precipitação se espalha por Mato Grosso e avança no sul de Goiás. Vamos agora dar um pulo no norte. Por lá, a situação observada é na floresta amazônica e em áreas de cerrado na região. E a chuva não vem tão cedo. As precipitações são muito irregulares e isoladas na região ao longo dos próximos dias. Tem até um eventual temporal, mas isolado, caindo entre Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. No sudeste, a condição é de chuva mais fraca e passageira em áreas como São Paulo. Inclusive no norte paulista, há volumes próximos de 20 a 30 milímetros e ainda muito irregulares. Minas Gerais não deve registrar chuva nesta semana, mas a partir do dia 20, a chuva aumenta no estado paulista. A reposição hídrica deve acontecer em todo o estado e uma chuva mais frequente e volumosa ajuda no combate ao número de focos de incêndio. O sul de Minas Gerais e zona da mata voltam a ter pancada de chuva, mas isolada. Meio oeste e norte mineiro segue muito quente, com mais de 4 meses de estiagem. No estado gaúcho, vamos dar uma olhada? A quebra do ano passado superou 50%. E o cenário para este mês de setembro indica chuva frequente no período de semeadura no estado. Já os próximos 15 dias serão de tempo instável, com precipitação em grande parte do sul do Brasil. O solo deve ter reposição hídrica e umidade entre 80% e 90% neste mês. Favorável até às semeaduras da safra de verão, viu? Quem mora no Nordeste sentiu o começo de semana quente, né? Apesar disso, tem chuva. Pouca, mas tem, e pode atingir até a faixa leste. E vai continuar assim pelo menos nos próximos 15 dias. Os nordestinos vão sentir ainda o ar seco e quente. A previsão é que se estenda até o início da nova estação. A preocupação também é com o aumento dos incêndios, por conta dessa condição de tempo mais seco e de chuva. Os incêndios podem chegar a atingir vários biomas, como o Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica. E agora chegou a sua vez aqui no Agroclima. A previsão do tempo hoje vai para o Irineu Pereira. E olha só, ele pede a previsão para Dourados e Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Irineu, obrigada por participar com a gente, viu? Vamos conferir como fica Dourados, então?
Hoje a previsão indica sol, mas tem pancada de chuva. Na terça e quarta chove ao longo do dia. Já na quinta, veja, o sol aparece entre algumas nuvens. A máxima hoje 32 graus e a mínima 20. E agora vamos conferir a previsão de Nova Andradina. Por lá o dia é de sol, alternando com pancadas de chuva. Na terça e quarta chove ao longo do dia, enquanto que na quinta o sol aparece entre algumas nuvens. A máxima para hoje, 33 graus e a mínima, 21. Vamos dar uma olhada então nessa outra previsão. Ela vai para Almir Galante, de Três Lagoas, também de Mato Grosso do Sul. Olha só que bacana. Almir, também agradeço sua participação aqui no programa. Veja só, hoje e amanhã o dia tem pancadas de chuva, mas tem aí umas aberturas de sol. Na quarta, chuva ao longo do dia. Já na quinta o sol não aparece, mas fica nublado. A máxima para hoje, 34, e a mínima fica assim, 19 graus. Quer saber como fica o tempo aí na sua cidade? Então é simples. Encaminhe agora uma mensagem para o número 67 992 64 7810. Participe você também. Até mais! As escalas seguem alongadas no mercado frigorífico e isso tem reflexo direto no setor pecuário aqui do Brasil. As informações você confere agora em um bate-papo realizado no programa Agricultura BR com o analista da Scott Consultoria, Alcides Torres. Chegou a hora de falarmos de mercado da pecuária, de bovino de corte aqui no Agricultura BR. Olha só, temos alguns cenários, o pecuarista que acompanha a programação, que acompanha o programa, sabe disso muito bem e sente, claro, nas suas negociações. Nós temos um momento no qual as escalas da indústria frigorífica seguem bastante folgadas, e aí não temos nenhum medo de falar que está com folga mesmo nas escalas da indústria frigorífica. Mercado atacadista de carne bovina também tem uma oferta bastante expressiva ainda. O varejo não absorve essa carne no mercado interno brasileiro, apesar de alguns cenários, alguns sinais de melhoria em relação ao poder de compra da população brasileira, isso ainda não se converteu num consumo maior, mesmo em datas especiais, como tivemos nesse mês de agosto com o Dia dos Pais. Enfim, tudo isso nos mostrando um cenário no qual temos uma arroba do boi gordo com valores mais baixos, temos ainda uma exportação que segue muito boa, segue muito forte, com valores da tonelada exportada muito interessantes, mas com um efeito ainda muito negativo, principalmente para o frigorífico não exportador e, consequentemente, para os pecuaristas que fornecem para essas indústrias. Enfim, para falar a respeito deste assunto, eu vou conversar com o titular da Scott Consultoria, Alcides Torres, que participa do programa conosco. Alcides, temos um cenário bastante complicado, as escalas seguem alta, o mercado atacadista tem muita carne ainda, e esse mercado interno, doméstico, consumidor brasileiro, que eu sempre gosto de falar que é um dos principais do mundo, pelo volume de carne bovina que consome, não está conseguindo absorver essa carne. Alcides, qual que é o seu entendimento deste momento do mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos. Bom, você já fez uma excelente análise do mercado do boi gordo aí nesse preâmbulo, né? É isso mesmo, a bronca está no consumo interno de carne. De toda a carne produzida pelo Brasil, 70%, 75% fica no mercado interno e 25% é exportado. Tá? Então, o mercado interno brasileiro é muito importante. E quando você tem aí uma queda de poder aquisitivo, em função de desemprego, de inflação, etc., isso afeta diretamente a carne. Né? Existem vários estudos relacionando poder aquisitivo com o consumo de carne. Tá? Agora, eu não acho que o varejo tenha muita carne. Na verdade, o varejo está comprando o necessário para o abastecimento e qualquer oscilação de oferta de boiada faz com que aumente a oferta e o preço cai. Tanto é que o preço cai no mercado atacadista e, consequentemente, cai para o pecuarista também.
Alcides, e sobre essa questão da carne, no mercado atacadista mesmo, o mercado atacadista com volume um pouco maior, o preço caindo para o atacadista e, de acordo também com algumas apurações nossas, essas quedas para chegar ao consumidor estão muito mais lentas também, que seria uma das formas também de fazer com que o atacado de carne ficasse mais leve, né, com uma menor quantidade de carne, e automaticamente a roda começasse a girar. Dá para ter essa expectativa, um mercado atacadista com menor volume de carne para ofertar ao varejo e, consequentemente, uma redução a partir de então dessas escalas, porque as escalas continuam mesmo estando numa média que está nas últimas semanas, continua muito alta, essas escalas das indústrias. A bronca toda, Fabiano, está justamente no preço da carne para o consumidor, sabe? A gente tem visto, Quebrado acompanha isso, né? As embalagens têm diminuído de tamanho, né? A embalagem de 1 litro está 900 ml, uma redução de 10%, ou seja, aumento de preço de 10%. Isso não acontece com a carne, com o leite, por exemplo, né? Então, a coisa tromba aí, sabe? Nós estamos, inclusive, agora fazendo um estudo para ver se de quanto que cai a carne no mercado varejista, quanto que é repassado no mercado atacadista, quanto que é passado para o varejo, tá? Então, a bronca está lá na ponta, lá no supermercado, viu? Porque aqui no atacado, digamos assim, né? Cai no atacado, cai para o produtor, tá? A bronca está ali no supermercado. A gente deve ter esse estudo terminado aí até o final dessa semana. Maravilha, Alcides, vamos querer falar sobre esse estudo porque parece que está tudo ali, né, nessa questão. E aqui está o Renato Pádua, de Cuiabá, no Mato Grosso, e a pergunta dele para você, Alcides, tem tudo a ver com o que você acaba de dizer a respeito de preço cai para ele, que é pecuarista, não cai para o consumidor, mesmo em Cuiabá, também vou falar aqui, mesmo em Campo Grande, preços continuam praticamente estáveis, sem alterações aí nos últimos meses, Alcides. Pegando a pergunta aqui do Renato Pádua. Não, é isso mesmo, tá? Nós monitoramos o preço nas capitais dos estados, né? Porque é onde tem o grande consumo. E você, viu, Fabiano e Renato, obrigado pela pergunta. Você também tem a carne nos grandes centros consumidores, ela é consumida em restaurantes, em fast foods, em restaurante por quilo, essas coisas, tá? E esses estabelecimentos, para perenizarem aí a sua clientela, eles acabam diminuindo a porção de carne bovina e aumentando a porção de carne suína, de carne de frango, ou seja, proteínas alternativas, tá? Essa sensação que o Renato está tendo é verdadeira e a gente só vai comprovar isso com números agora, para não falar coisa errada, tá bom? Alcides, falando a respeito também da questão das escalas e também como que o pecuarista está negociando, as escalas estão altas, isso dá uma liberdade para a indústria também fazer ofertas menos interessantes para o pecuarista, para quem vende, né? As ofertas sendo feitas vão ficando com preços mais baixos, o pecuarista tem resistido a poucos negócios, né? O volume de negócios mais reduzido, né, durante estas 2 últimas semanas, mas a questão nós vimos e estamos vendo alguns pecuaristas, né, vão negociando boiada para escala, para abate, lá para o dia 17, 18, né, a partir do dia 16, 17 de setembro. A gente já enxerga que setembro vai ter uma realidade muito parecida com agosto. Primeira questão, é fato isso? Quer dizer, setembro devemos ter um mês como foi o mês de agosto? E qual que é a capacidade de resistência do pecuarista em relação a essas ofertas mais baixas? Por quanto tempo conseguiria suportar a produção pecuária brasileira? Fabiano, é o seguinte, né? Vamos dizer assim, adivinhar o preço em agosto é temerário, tá? Cada pecuarista precisa fazer a sua conta, ver quanto é que está a diária desse gado no pasto, ou no confinamento, ou no semi-confinamento, para ver se vale a pena continuar esperando preços melhores. O que nós observamos é que já existem algumas praças em que a gente identifica pontos de fadiga, sabe? É claro que o comprador, a hora que ele tem a escala pronta, e não precisa ser escala muito longa não, viu? 5 dias de escala, 1 semana de escala, é o suficiente para ele abrir o dia oferecendo menos pela roupa do boi gordo, tá?
Então a gente deve... já tem praças pecuárias no Brasil em que não se compra mais boi, porque parou, ou o volume de compra caiu, tá? Agora a gente tem aí a primeira semana de agosto, nós já percebemos um movimento de estoque do mercado varejista, de aumento de estoque do mercado varejista para atender essa provável demanda. A gente tem o feriado aí no dia 7 de setembro também, motivo de comemoração com churrasco e coisas e tal, mas a verdade é que no segundo semestre a gente tem menos oferta de gado. O gado que está sendo oferecido é gado de sistemas intensivos de produção, confinamento e semi-confinamento, e a boa parte dessa escala foi celebrada com contratos a termo, né, cujos preços são maiores que os preços vigentes, o que, de certo modo, responde à sua pergunta. Não é? O cara mais sensível do mercado pecuário é o comprador de boi. A hora que ele percebe que tem estoque e oferta, ele derruba o preço mesmo. E para encerrar, Alcides, o pecuarista que fez, há alguns meses, que fez os contratos a termos, conseguiu se proteger um pouco deste momento que nós estamos vivendo, que em agosto, agora chegando ao finalzinho do mês, e provavelmente que nós devemos ver durante as próximas semanas de setembro? Olha, sim e não, né, a sua pergunta. Nós estamos fazendo uma expedição pelo Brasil todo, o Confina Brasil, justamente para levantar tecnologia adotada, gestão de confinamento e como que ele vende o boi. Ainda é pequena a parcela de pecuarista que faz seguro de preço, sabe? Mas é o suficiente, como eu te disse, se o frigorífico tem posição, ele derruba o preço. Agora, a tendência é que cada vez mais os pecuaristas que sabem o custo de produção, na verdade precisam saber isso, essas vendas adiantadas vão acontecer com mais frequência, sabe? Porque o que aconteceu? Quem vendeu lá na frente está numa posição confortável hoje e aquele que acreditou no mercado spot está numa situação difícil. Lembrando que a arroba do boi chegou a 340, né? Hoje em São Paulo está abaixo de R$300. E olha só, já estava encerrando, Alcides, o pessoal está perguntando, Helena Pereira de Goiás, estado de Goiás, está perguntando se já tivemos um cenário parecido com esse na história da pecuária brasileira. Imagino que seja mais relacionado a essa questão de um consumo interno mais fraco. Vou direcionar para esse momento. Já tivemos algo semelhante, Alcides, no país, no tempo de história aí da pecuária que a Scott acompanha? Já tivemos várias vezes, sabe? Ela provavelmente é uma jovem nessa pergunta, obrigado pela pergunta, mas a gente já teve no Brasil inflação de 80% ao mês, não é? E nesses casos o consumo era totalmente imprevisível, sabe? Precisa ressaltar também, aproveitando a deixa que você me deu, tem um monte de frigorífico em férias coletivas, sabe? E essas boiadas que eu para esses frigoríficos foram redirecionadas para os que estão em atividade, a escala aumenta em função disso e o preço cai. Mas isso não é novidade, isso já aconteceu no ano passado, essas férias coletivas, e o ano passado também a gente teve, com a retirada com a China saindo das compras, o mercado também afundou. Agora vem afundando mais devagar, o ano passado afundou mais rapidamente. Muito obrigado pela sua companhia aqui no Bom Dia Produtor. Estou encerrando essa edição. Lembrando a você que daqui a pouco o programa de hoje fica disponível no nosso canal do YouTube. Você ainda nos acompanha pelo portal sba1.com e pelas nossas mídias sociais, aplicativo SBA Play, e no Instagram somos @canaldoboi1. Muito obrigado pela sua companhia nessa segunda-feira. Amanhã, 7h15, horário de Brasília, a gente está de volta. Ótimo dia para você, boa semana e bons negócios. Até a próxima. Tchau, tchau.